Procuradoria-Geral da República prepara modelo controverso de denúncia conjunta em investigações contra Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, prepara uma denúncia conjunta ao STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, de modo a reunir os casos da trama golpista, das joias sauditas e do cartão de vacinas. Ouvidos pela Folha divergem sobre a viabilidade da estratégia da PGR. A Polícia Federal indiciou Bolsonaro por suspeita no envolvimento do plano golpista em 2022. A imputação criminal se soma a outras contra o ex-presidente capitão da reserva. Além da suspeita no caso da trama golpista, Bolsonaro também já foi indiciado pela PF em apuração sobre a venda de joias sauditas recebidas de presente pelo governo brasileiro e da falsificação de certificados de vacina da Covid. Bolsonaro, por enquanto, não é réu em nenhum dos casos, nem formalmente acusado. A PGR vai analisá-los e definir os próximos passos conforme os elementos colhidos nas investigações. O órgão pode oferecer denúncia, pedir arquivamento ou solicitar mais diligências. A PGR confirma já ter recebido o relatório da PF sobre a trama golpista. A lei estabelece um prazo de 15 dias para manifestação, mas na prática esses prazos não existem, a gente já viu aí várias vezes, né? A instituição não perde o direito de oferecer denúncia caso não cumpra o prazo. O procurador-geral cogita apresentar uma acusação conjunta contra o ex-presidente, agregando os casos. A estratégia fica a critério do Ministério Público, dizem especialistas ouvidos pela Folha. Ao oferecer a acusação, a PGR deve observar se há prova de materialidade do crime e indícios de autoria, ou seja, elementos concretos que comprovem a existência de um delito e a evidência de que ele está relacionado a um autor. O conteúdo do relatório será analisado pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos do Ministério Público Federal. Segundo apurou a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Gonet só deve apresentar uma denúncia contra o Bolsonaro no ano que vem. Ministros do STF, por sua vez, avaliam que o julgamento deve ocorrer no primeiro semestre do ano que vem para evitar o calendário eleitoral de 2025. Eu tenho colocado bastante em dúvida esses prazos aí, porque são muitos réus, né? A advogada criminalista Carolina Amorim, e aí a Folha ouve aqui vários advogados criminalistas, eu sempre acho que isso tem que ser visto com muita atenção, porque quando você tem uma tese jurídica, você pode escolher os advogados que você vai ouvir, já sabendo de antemão mais ou menos o que cada um vai dizer, tá? Então, vamos deixar o ponto aqui, porque um pode dizer A, outro pode dizer B. Isso aqui não é matemática, não é física nuclear. Isso aqui sempre vai ser passível de interpretação, sempre, né? A advogada criminalista Carolina Amorim, em processo penal, avalia que o correto seria o PGR oferecer 3 denúncias por serem investigações distintas. O argumento tem origem nas hipóteses do artigo 76 do Código de Processo Penal, que estabelece as situações que motivam a junção das acusações, como quando as provas de uma infração interferem nas de outra, ou quando as condutas forem praticadas pelas mesmas pessoas de forma conjunta, ao mesmo tempo e no mesmo lugar. De acordo com outro jurista ouvido pela Folha, Jacinto Coutinho, professor titular de Direito Processual da Universidade Federal do Paraná, não há impedimento legal para a união dos casos em uma mesma denúncia, embora seja um tanto arriscado pela complexidade do processo e por eventual dificuldade para a defesa. Coutinho sustenta que, apesar de haver remotamente uma conexão entre os casos, são situações diferentes e estruturas diferentes, de modo que o ideal seria fazer uma denúncia para cada uma delas. O risco que se tem de embaralhar muito e dar complexidade para o processo é se cometer algum vício. Em face de um vício, aconteceu o que aconteceu na Lava Jato, diz o professor, ou seja, anulação, né? Isso é um risco que a gente já vem alertando aqui. Esses processos aí, eles têm vários pontos de atenção que podem ser levantados lá na frente. Dificilmente com o clima atual e a composição do STF aconteça algum revés, no caso, por exemplo, de acontecer anulações, mas, como eu venho falando, o amanhã sempre chega, o futuro chegará. E aí a gente pode ter várias portas abertas nesse processo para anulações no futuro, tá? É o que eu quero? Não, justamente por isso que eu venho alertando, né? Justamente por isso é que eu venho alertando. Quem me dera dar aula para a Procuradoria-Geral da República, mas me parece que oferecer denúncia conjunta nos 3 casos é meio loucura, tá? E é deixar aberta porta no futuro para contestações
com base sólida. Uma coisa é o caso das vacinas, outra é o das joias, outra é o do golpe. É claro que eles podem juntar tudo isso, dizendo que o cartão da vacina fraudado era para o Bolsonaro fugir por causa do golpe, que as joias eram vendidas também para eventualmente ajudar a financiar o golpe e que o golpe faz parte de tudo isso. Pode ser? É uma tese arriscada, eu acho, tá? Aqui do meu desconhecimento quase total da história, me parece, por experiência de fazer cobertura e acompanhar esse tipo de caso, que isso aí no futuro pode dar ruim, tá? Pode gerar impunidade. Maurício Zanoide de Moraes, professor de processo penal da USP, por outro lado, considera haver mais lógica em se construir uma narrativa com começo, meio e fim, mesmo que dividida por grupos, do que fazer de maneira isolada. Segundo ele, a Procuradoria poderia oferecer uma denúncia conjunta se julgasse que faz sentido do ponto de vista de eficiência, de utilidade e de melhor apuração global das condutas. Bom, são esses 3 casos. Ainda a PGR vai ter que enfrentar um outro dilema aí no futuro próximo, que é fazer denúncia individualizando crimes e as condutas de cada pessoa denunciada ou colocando elas em grupos, né? A gente já viu acontecer das duas maneiras em vários momentos da história do Brasil. Não tem certo e errado necessariamente, mas para aumentar as chances de defesa e dar plena condição da pessoa poder se defender, é sempre muito melhor você individualizar as denúncias, né? Então uma pessoa pode ser virar réu pelo crime A, B, C e a outra só pelo A e B, pelo C não, ou outra pelo D e essa aqui não. Então você, para cada pessoa falar, ó, você vai virar réu por isso, 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 você por isso, 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 tá? Então você individualizar. O que pode acontecer, eventualmente no caso da tentativa de golpe de Estado, é todos virarem réus pelos mesmos 3 crimes lá, pela lei das organizações criminosas, 359L, 359M, que é o que a Polícia Federal está pedindo, né, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito, e aí alguns deles terem ainda outros crimes que possam ter que se defender no futuro. Pode acontecer isso também, por enquanto não sabemos. O fato é que a PGR vai empurrar isso aqui para 2025, já pediu compartilhamento de outros casos. Nós entrevistamos aqui a Jandira Fegali e ela junto com o pessoal que fez a CPI do golpe, se reuniu com o Paulo Gonet na semana retrasada, uma semana antes, portanto, da grande operação da Polícia Federal. Foi lá fazer uma conversa com ele sobre os resultados da CPI do golpe, que foi uma CPI muito sólida, que trouxe os e-mails do Mauro Cid, lembram? Onde nós descobrimos várias coisas ali por conta da CPI. E, segundo a Jandira Fegali nos falou, aqui no ICL, o Paulo Gonet sequer tinha lido o relatório da CPI do golpe. E deixo vocês com essa informação. Pensem o que quiserem sobre isso, tá? Principalmente sobre prazo, se a PGR tal não está muito motivada para tocar esse caso adiante, e a gente vai ver aí no futuro próximo se vai pedir ou não vai pedir mais diligências, se vai andar ou se a coisa não vai andar. Por isso eu acho que essa expectativa de terminar esse negócio todo até o primeiro semestre do ano que vem, eu acho uma expectativa meio forçada. A ver como a coisa vai andar.